Olá, alunos! Sou a professora Gilmara Bandeira, do componente curricular de Educação Física, e hoje vim conversar com vocês sobre os conhecimentos interdisciplinares da cultura corporal ligada a outras culturas. Entendemos cultura corporal como tudo aquilo que um grupo de pessoas compartilha em forma de atividade física. A cultura corporal de movimento ela é uma das formas de expressão da educação física. Então, para nós conseguirmos compreendermos, como a educação física, quais foram os movimentos da educação física até o momento atual, vamos recorrer à questão do contexto histórico. A atividade física, a cultura corporal de movimento. Como a educação física saiu de atividade física à cultura corporal de movimento. Todo movimento é fruto de cultura e surge para beneficiar as pessoas, de forma direta ou indireta, uma vez que se faz para a diversidade cultural e ainda para concepções que superam as visões higienista, militarista, esportivizada e tecnicista da educação física. Para conseguirmos compreender melhor esse contexto, vamos recorrer aí, vamos fazer uma linha do tempo, tá? De todos os movimentos que a educação física percorreu até o atual. As tendências da educação física no Brasil. A cultura corporal no Brasil passou por várias tendências até a atual, e dentre elas estão a higienista, a militarista, a pedagogicista, competitiva, popular e atual crítico social. A tendência higienista, a primeira fase da educação física, faz relação à influência da medicina na atividade física para promover os hábitos de saúde e higiene. Essa tendência foi uma tendência onde os médicos eram quem orientava, para a questão de saúde, ou seja, o governo queria criar uma sociedade livre de doenças, que tivesse noções tanto de higiene como a questão da saúde. Aí falamos agora da educação física militarista, refere-se às atividades físicas como de treinamento de futuros cidadãos soldados, ou seja, uma educação física voltada para cidadãos, para formação de cidadãos que estivessem prontos para o combate, para a luta. A educação física tinha um cunho militarista, tinha um cunho de treinamento, Foram desenvolvidos nesse momento padrões estereotipados de comportamentos e essa era a realidade do momento. A terceira fase da educação física, a pedagogicista, é a total anexação da educação física nos meios pedagógicos. Inicia-se um movimento de regulamentação do desporto na educação física. A tendência da educação física no Brasil. Competitiva, que é o quarto momento da educação física, o incentivo das práticas esportivas pelo governo militar, visando competições e o atleta herói. A competitivista, ela tem um pouco do militarismo. Ainda buscava-se na escola os atletas, a performance, o alto rendimento, E aí chegamos à educação física popular. Refere-se à população de diversas atividades físicas e práticas esportivas, visando inclusão, cooperação, diversidade, lazer e bem-estar da população. Nesse momento, a gente entende que a educação física começa a falar de questões antes não sendo comentada nas demais tendências, de cooperação, de esporte para todos, da questão da diversidade. Esse é um momento que a educação física começa a mostrar a cara que ela tem hoje, No período da tendência popular, intensificou-se o fenômeno esportivo, o esporte na escola, até a década de 1990. Esse momento é onde a gente busca o atleta na escola, levava-se em consideração as performances, o alto rendimento, quem fosse mais habilidoso para determinadas provas eram os melhores alunos. A gente pode entender, eu particularmente participei desse processo, onde a prova de educação física consistia em você acertar 5 lances livres de basquete, e cada lance era 2 pontos. E aí a gente vamos imaginar se até os grandes atletas erram os lances livres, imagina um aluno, que está ali, tem toda aquela pressão de ser uma prova e tudo mais. Mas diante disso, a educação física recebeu inúmeras críticas e nesse momento ela passa a ter uma outra proposta.
Democratização da educação física na sociedade. O entendimento de educação física foi marcado até recentemente, meados da década de 1980, pela ideia de atividade, no caso de uma atividade física, ou seja, era avaliada somente a aptidão física. Foi por muito tempo o critério fundamental não só para a seleção de conteúdo e para sua organização sequencial, como também para a realização de avaliação. Isso é, a aula de educação física estava muito ligada à performance. É o que eu acabei de falar, gente. O aluno atleta, devido a esse contexto aí, que a educação física ela buscou uma nova tendência, né? Uma tendência onde democratizar significa popularizar a educação física, incluindo as pessoas, os hábitos, os não hábitos, os que têm aptidão, os que não têm, uma educação física para todos, tá? Então, em 1992, um coletivo de autores passa-se agora a entender a função da educação física como a de introduzir os alunos no universo da cultura corporal de movimento. A educação física crítico-social tem como objetivo propiciar ao aluno a conscientização, emancipação e participação efetiva no processo de ensino-aprendizado. Ou seja, hoje o aluno ele está inserido no todo. Nós trabalhamos ele de forma integral, não trabalhamos só as questões físicas, e sim as cognitivas, as psicológicas, as de saúde, buscando criar formar um cidadão capaz de compreender seu lugar na sociedade, saber seus direitos, seus deveres, ser um ser pensante, ser a pessoa que dá opinião, que aponta, faz apontamentos, né? Então, esse é o momento que a educação física encontra-se hoje. Cultura corporal do movimento. O que seria? É o ato de se movimentar no espaço, ou seja, um movimentar humano que é adquirido ao longo de toda a sua história, de toda a história da humanidade. Tá ok? A educação física, disciplina ligada aos conhecimentos interdisciplinares. Entre essas possibilidades e necessidade, podemos incluir fatores socioambientais e econômicos. Nesse contexto, citamos o futsal, futebol de saco. Essa modalidade é o sexto esporte e é genuinamente brasileiro, sendo sua bola confeccionada de garrafa PET e seu acabamento em crochê. Gente, esse momento aí, que a educação física agora permeia pelos outros componentes curriculares, ela está junto com os demais, não só na questão de movimento, mas na questão também de cultura. E aí você consegue identificar aqui fatores nessa imagem, você pode estar vendo que a bolinha de futsal, ela é confeccionada, ela é produzida com esse enchimento dela aí de garrafa PET, tá? Garrafa PET, a educação física aí contribuindo para a questão do meio ambiente. Ela é feita daquela partezinha lá, o gargalho da garrafa, você tira a tampinha, aquele pedacinho lá é onde eles trituram e faz o enchimento dessa bolinha do futsal, tá? Então, nesse momento, além de contribuir para o meio ambiente, né, é a questão de salvar as espécies marinhas, né? Muitos biólogos aí têm relato de que aquele gargalhozinho, as tartaruguinhas, elas entram lá e ficam entaladas, e isso faz com que deforme, né, o corpo dela, matam inúmeros animais, e a educação física está nesse contexto, contribuindo para evitar essas situações. E também o acabamento da nossa bolinha aí, ela é feita de crochê. Esse acabamento é realizado pelas crocheteiras de Curitiba, né? Esse é o esporte do curitibano. Então, a educação física também gera renda, porque quando tem essa questão do trabalho aí artesanal, do crochê, é uma questão econômica que está sendo observada, tá? Vamos para a segunda imagem. O corpo e suas práticas expressam a sociedade na qual estão inseridas. A culturalização do objeto. Nessa imagem, o que mais chama a atenção de vocês? O que vocês observam aí? Então, vocês podem observar qual o esporte que está sendo praticado. Seria o voleibol, não é isso? Em que condições? A bola não é oficial, a rede está desgastada, o ambiente não é propício, mas tem duas coisas aí que me chamam muita atenção. Uma delas é a vestimenta dos praticantes. Você acha que esse esporte está sendo praticado aqui no Brasil ou em um outro país? Nesse momento a gente identifica
como a cultura expressa, né, na sociedade, ela expressa o todo que está inserido. Então, a gente pode identificar também que aqui só tem homens, não tem mulheres. Essa imagem ela é do Afeganistão, tá? E ela representa muito bem a questão da cultura do país, né? Você identifica aí só homens, as vestimentas bem características, né, do país. E é importante vocês observarem também, gente, que nesse contexto você pode estar estudando a geografia, né, que é aí o clima, ambiente e tudo mais, a história, o espaço aí, né, a sociologia. Então, a educação física hoje ela está inserida em todos os componentes curriculares. A gente consegue fazer essa interdisciplinaridade. Tá? Agora vamos ao nosso exercitando. Hoje a educação física é entendida como uma área de conhecimento da cultura corporal de movimento e deve cuidar do corpo não como algo mecânico, visando apenas ao desenvolvimento do aspecto físico, independentemente dos demais, como era anteriormente. Sobre a educação física, é incorreto afirmar que deve contribuir no processo de formação do cidadão que vai reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando para usufruir elementos da cultura corporal em benefício da sua qualidade de vida? É isso a proposta hoje da educação física? Não é, gente? Vamos lá para o item B. Deve auxiliar no desenvolvimento do indivíduo nas demais disciplinas? Será que a gente consegue fazer isso? Além do corpo, mental, cognitivo? Sim, né? E o item C, deve ser compreendido como uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, ou seja, na história da sociedade, na sua história, na história do mundo. Sim, a educação física hoje tem essa proposta, né? Deve ser desconsiderada na perspectiva de sua relação com os outros sistemas, o mental, o emocional, o estético, o religioso, entre outros. É isso, a educação física hoje ainda trabalha só aptidão, só performance? Não, né, gente? Nós não devemos desconsiderar. O aluno ele deve ser trabalhado de forma integral, o todo, o pensar, o físico, o espiritual, as suas diversidades, as suas opiniões, um aluno pronto para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. Então, o nosso gabarito, gente, é a letra D, tá? Deve ser desconsiderado na perspectiva de sua relação com os outros sistemas, o mental, o emocional, o estético, o religioso, entre outros. Então, esse quesito é o falso, tá? Ele não é parte do nosso conteúdo. Então, gente, essa foi a aula de hoje, tá? Para acessar o conteúdo, vocês entram na plataforma Eduque, todo o conteúdo e as demais aulas estão todas lá. Bons estudos!